Então vamos lá, gente. O assunto de hoje é a aula sobre recomposição corporal, que basicamente é o fato de você perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Então a galera sempre ficou muito presa esse negócio de cut, bulk, né? Ou seja, tipo, só tem como perder gordura ou só tem como ganhar massa muscular. Não, na verdade a gente consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, desde que a gente tenha tudo ajustado para isso, desde que a estratégia esteja extremamente condizente. E a maioria faz totalmente errado esse processo. Aí quando quer emagrecer, aí acaba às vezes perdendo até massa muscular e nem ganhar consegue ganhar. E quando ganha, ganha gordura também, enfim. Então eu vou apresentar aqui para vocês essa aula, vou usar aqui o Nicolas como referência de recomposição corporal e eu vou dar um presente também para quem ficar até o final. Bora lá. Então aqui vai ser o sumário, tudo que a gente vai ver. Então assim, tá um assunto muito bem completo. Depois que eu passei a olhar essa aula, eu percebi que faltou encaixar a questão do sono, né? Que é extremamente importante, mas vai ficar para depois. A grande parte do assunto, né, vai ser abordado aqui. Então a primeira coisa é o déficit calórico. Assim, quando a gente fala de perda de gordura, não tem como a gente não falar de déficit calórico, que muitas pessoas têm dificuldade de entender isso, inclusive até profissionais. Então, se você não tiver uma ingestão calórica menor do que você gasta, você não perde gordura, simples assim. E quando a gente fala de recomposição corporal, a gente fala de déficit calórico mínimo possível, déficit calórico extremamente controlado. Então, eu peguei um estudo aqui, inclusive tem até a fonte aqui para quem quiser ver, que ele mostra que uma perda de peso ok dentro desse período é de 0,5 a 1% de peso total perdido por semana. Então, assim, um déficit diário ali eu aproximei de 400 a 800, mais ou menos assim. Dependendo do como o indivíduo está seco, está com um percentual de gordura bem baixo, pode ser que seja até um pouco menos do que essa estimativa. Às vezes entre 200 a 400, então acaba dependendo bastante. Então, assim, sem o déficit calórico, de forma gradual, você não perde peso e não perde gordura. Ponto final. Mas aí me falaram que meu peso está mantendo, mas eu estou perdendo gordura ao mesmo tempo. Não, isso não acontece. É necessário déficit calórico. Independente, inclusive, das fontes alimentares, né? Então, por exemplo, você pode emagrecer comendo só pizza, só hambúrguer. Isso quer dizer que vai ser saudável? Não, mas você vai perder peso, vai perder gordura. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o segundo ponto seria um treino inteligente. Então, se a gente quer perder gordura, a gente necessita do déficit calórico e se a gente quer ganhar massa muscular, a gente precisa de um treino inteligente. Então, o treino inteligente é aquele que você se mantém progredindo. Não adianta você querer fazer aquele treino que você fica sempre naquele, por exemplo, 3 de 10. Que você fica ali, todo o treino você faz as mesmas repetições, a mesma carga. Não tem como progredir assim. Então é necessário que você entenda sobre essa questão de progressão. Eu vou aprofundar um pouquinho mais na próxima imagem. E você entenda que é necessário a proximidade da falha. Então a maioria das pessoas, principalmente iniciantes, sempre vão passar a ser iniciantes enquanto não entenderem que é necessário você treinar até a falha ou muito próximo, mantendo ali de 1, 2, 3 repetições antes da falha. Então, para que tenha tensão mecânica e você fique favorável a ter hipertrofia, você precisa treinar próximo da falha. Então, a maioria das pessoas se superestimam, principalmente mulheres, né, que os estudos mostram muito para a gente. Então, de que maneira você vai saber se você está treinando próximo da falha? Experimenta botar ali uma determinada carga e fazer até não conseguir realizar mais repetições. Então, muitas pessoas fazem esse teste e reparam que, caramba, daria para fazer muito mais repetições, mas acaba que está leve o peso. Aí as pessoas aumentam o peso e acabam que não conseguem chegar próximo da falha, ou porque não consegue manter uma boa execução quando aumenta o peso, e é justamente porque também está fazendo um progresso errado sobre essa questão
da progressão. Esqueci de ligar a luz aqui. Então, assim, como é que eu sei quanto de peso a mais eu coloco para chegar na minha carga ideal? É justamente testando. Você vai colocar uma carga, vai manter uma boa execução, e se você vê que, eu tenho que fazer entre 10 a 12 repetições, aí eu fiz 10, e eu vi que, daria para fazer mais 5, 10 repetições, então pode aumentar um pouquinho mais. E agora se ficasse entre 3 a 5 repetições antes da falha, quanto de peso a mais eu coloco? 5%, sempre bem pouquinho, então utilize unidades de 1 kg, de 2, de 5, para você conseguir chegar na carga ideal. Então a maioria das pessoas erram essa questão da falha porque simplesmente ou coloca uma carga muito antes do que deveria ou coloca uma carga acima da capacidade. Então, sem treino até próximo da falha, sem ter os melhores resultados possíveis e sem ganhar massa muscular. É lógico, né? Se a pessoa é sedentária começa a treinar, se ela ficar pulando a amarelinha, ela vai conseguir ter hipertrofia. Mas se depois de você estar um tempinho na academia, se você não entender isso, você não vai conseguir ter hipertrofia. E isso é algo que você não precisa nem ter um treino inteligente, você só precisa basicamente entender isso. Quando a gente fala de progressão, a gente vem dos 3 pilares, que a execução está sempre em primeiro lugar. Então não existe você estar mantendo um bom padrão de movimento, por exemplo, você está mantendo um agachamento descendo bem, uma boa amplitude, aí simplesmente você aumenta a carga, aí você vai lá e fala, a minha amplitude ficou ruim agora, né? Não consegui descer muito igual antes. Mas tudo bem, que eu vou me forçar com essa carga e daqui a pouco eu vou melhorar. Não, isso é treinar errado. Não existe isso de você botar uma carga a mais e dizer que, vou esperar consolidar a força para ir progredindo. Não, você está treinando errado. Então a gente pega estudos aí, a gente vê que basicamente amplitude de movimento quase sempre vai favorecer hipertrofia. Então é quase sempre que se você está reduzindo a amplitude para pôr mais carga, você está fazendo cagada e não vai ter os melhores resultados possíveis, não tem como. E eu coloquei também aqui um trecho, ou seja, se você está tendo hipertrofia, é esperado que você também esteja evoluindo a sua performance no treino. Então isso é muito bacana, né? Eu botei uma fonte aqui de um estudo bem bacana, que ele mostra essa correlação de ganho de força com hipertrofia. Então, assim, se você está tendo hipertrofia, porque a pessoa pergunta, mas como é que eu vou saber se eu estou tendo ou não? Você está conseguindo ganhar força? Ou você está mantendo sempre aquela mesma força? E quando eu digo força, é você colocar 1 kg a mais para aquela mesma quantidade de repetições, ou você simplesmente fazer uma repetição a mais para aquela mesma quantidade de peso. É aí que a gente entra no volume load. O que seria volume load, né? Seria justamente uma multiplicação de série vezes repetições vezes carga. Então, o que os estudos mostram para a gente, né? Eles mostram que esse parâmetro aqui de evolução dentro do treinamento, que se chama volume load, carga total de trabalho, ele mostra que se não tiver o progresso desse volume load, você não está progredindo, não está evoluindo no treinamento. Então, assim, muitas pessoas não sabem se estão evoluindo ou não, né? Como que eu faço para saber se eu estou evoluindo? É justamente pelo volume load. Então, por isso que é o ideal a gente estar fazendo diário de treino, tá anotando as cargas e as repetições. Por isso que dentro do acompanhamento eu fico falando para a galera, anota a carga, eu fico brigando para o pessoal estar anotando as cargas e repetições. O Nicolas sabe disso aí, porque não adianta, Como é que você vai saber para você gravar? Eu gravo tudo. Não tem como. É impossível. Então eu falo, se você tem a oportunidade, está no acompanhamento, tem um aplicativo, utilize esse aplicativo. Até porque o aplicativo ele vai dar dados para saber se está tendo progresso ou não. Assim como o próprio treinador vai estar avaliando, a pessoa mesmo vai poder estar avaliando. E se você não tem oportunidade de ter ali um aplicativo, tudo certinho, anota isso no caderninho, porque aí você vai entender se você está evoluindo ou não através da simples progressão de carga ou repetições. E se você quiser ir um pouco mais a fundo, né, aí você faz até a multiplicação aqui para entender o volume load. E uma observação, nem sempre quanto maior o volume load, simplesmente serão maiores resultados. Até porque, por exemplo, vamos dizer que você diminui o volume load, porque você vai reduzir a carga, mas você vai melhorar a amplitude de movimento, vai melhorar a técnica, vai melhorar a execução. Então você progrediu, mesmo com volume load menor. Isso é o que eu falo aqui, né, anteriormente da execução. Então é só entender que é só um controle que a gente tem
mas não pode levar ao pé da letra. É necessário entender sobre, ter a interpretação necessária, né? E eu coloquei aqui sobre a questão das séries também, que de certa forma é uma maneira de aumentar o volume load. Então, se você treinar mais, fazer mais séries ou exercício, você vai estar aumentando o volume load. Só que é extremamente importante ter muito cautela para isso. Porque se você aumenta as séries, aumenta os exercícios, e você vê que não está progredindo dentro do treinamento, possivelmente é porque você está treinando acima da sua capacidade. Então, inclusive esse é um bom parâmetro de entender se o treino está sendo ok ou não. É saber se você está progredindo. Assim como levar em consideração que tem um bom descanso entre as séries. Então, se você está fazendo tudo que precisa fazer e não está progredindo, possivelmente você está treinando mais do que deveria. Então, já coloca isso em mente. Agora, é um erro no treino, né, que geralmente acontece muito. As pessoas falam assim, mas eu não consigo ter progressão porque eu estou muito cansado, porque eu trabalho o dia todo, então é bem difícil estar progredindo. E não, isso não acontece. Independente da sua rotina, das suas atividades diárias, você pode ser um carteiro e ficar andando o dia todo. Que eu acho que isso nem deve acontecer mais, né? Não sei. Até porque hoje em dia tudo entrega, né? Mas independente da sua atividade, se o treinamento ele estiver adequado, você vai conseguir progredir, estando muito cansado ou não. É por isso que dentro do acompanhamento se faz ali, se pega feedbacks semanais ou quinzenais, justamente para entender se a rotina muda, até sem feedback, né, o próprio suporte do WhatsApp, porque imagina só, tem até um paciente que a rotina dele mudou completamente de trabalho e a gente teve que ajustar o treino e reduzir aquele treino. Teve que ajustar tanto a parte alimentar quanto a parte de treino. Por quê? Porque se simplesmente ele agora está com um trabalho que está desgastando mais, o treino ele precisa dar essa sequência, justamente para ele continuar a progressão. Porque não é sobre volume, é sobre intensidade. E intensidade é carga. Se você não está progredindo, precisa ser ajustado. Mas teve um tempo lá que eu treinava com esse mesmo treino, esse mesmo volume. Beleza, se você progredia naquela época e não progride agora, é porque alguma coisa está diferente. Então, esse tipo todo o cenário precisa ser levado em consideração. Desde o gasto de atividade, desde estresse, desde sono também. Naquela época você dormia mais, agora você dormia menos. Eu lembro quando eu era mais novo, na época que eu estava até acho que na escola, eu conseguia treinar com bastante volume, aí depois de um tempo dormindo menos, eu passei a conseguir com menos volume. Isso também vai muito de a pessoa aprender a treinar também, mas é um outro assunto. Então, geralmente, se você não está tendo uma boa progressão, provavelmente é porque o volume de treino está mal distribuído, ou está treinando mais do que deveria, a recuperação está ruim, pode ser isso também. Então é tipo você tá sempre dolorido, você treinou, por exemplo, costas, aí você vai repetir o treino de costas mas você ainda tá com as costas doloridas. Então tem que levar isso em consideração. E intensidade mal aplicada, né? Justamente você não está conseguindo, não entendeu que é necessário você descansar bem entre as séries para que você de fato progrida e você leve próximo da falha. Então resumão, né? Se você, uma série de trabalho, né, uma série válida, que a gente vai até a falha, se você descansa menos de 1 minuto e meio, 2 minutos, você está treinando longe da sua capacidade. Então, só pelo fato de você descansar um pouquinho mais, você vai conseguir ter mais resultados. Simples assim. Então, tudo é necessário ter métricas. Por isso que é importante você pegar um caderninho e anotar, hoje eu fiz tantas repetições, tanto de carga, porque se você não tem métricas, dificilmente você vai ter progressão, e se você não tem progressão, você não vai ter controle e os resultados serão aleatórios. Agora falando sobre exercício aeróbico, né? Exercício aeróbico é importante em qualquer fase, não só de recomposição corporal, mas se você fizer um buck, um período de ganho, ou inclusive no período de buck tem um estudo muito bacana que ele mostra que
Indivíduos que mantêm ali fazendo cardio, mesmo nessa fase de ganho, eles conseguem muito mais manter o percentual de gordura do que indivíduos que simplesmente não fazem um cardio, né? Agora, se tratando ali de recomposição corporal, a gente vai ter a flexibilidade metabólica, a oxidação de gordura, a redução de gordura visceral também. Então, assim, o cardio, eu posso secar sem fazer cardio? Com certeza, e é super possível. Só que até a que momento? Então, por exemplo, se você está com muita gordura corporal, você vai conseguir certamente secar sem cardio. Mas quando você já começa a ficar com aquele percentual de gordura controlado, aquele percentual de gordura que você fala assim, caramba, tipo assim, dando em números, né? O homem que está com percentual de gordura de 15, a mulher de 18, a partir desse momento, se você não fizer cardio, você não vai conseguir perder esse restante dessas gorduras, principalmente aquelas mais resistentes ali, geralmente no abdômen. Sem o cardio não tem como. É impossível mesmo. Ah, mas eu conheço um fulano que está fazendo... Ele não faz cardio e simplesmente ele se mantém seco. Provavelmente aquele fulano era uma pessoa muito magra e ele se manteve naquele percentual de gordura ali desde novo e simplesmente para ele, por fatores genéticos e de histórico dele, de manter, ele simplesmente consegue ali estar mantendo aquele percentual de gordura. Ou simplesmente indivíduos que às vezes estão usando recursos, né, tanto ergogênicos quanto às vezes estimulantes, como o clenbuterol, por exemplo. Então, certamente vão conseguir perder essas gordurinhas mais resistentes, muitas das vezes até sem um cardio. Obviamente que isso tem um preço e é um preço alto que não faz nem sentido só para deixar de fazer cardio. Além do que o cardio, exercício cardiovascular, né, o aeróbico, ele vai servir para um monte de coisa. Então, se você tem um bom cardio respiratório bom, quer dizer que você vai se recuperar melhor entre os treinos. Então, por exemplo, você fez uma série ali de um exercício pesado, um agachamento. Então, você vê que você acaba aquela série, você fica ali, ó, aquela respiração, né? Você fica, demora um tempinho até você se recuperar. Então, vai demorar aí 1, 2, 3 minutos. Então, para você se recuperar bem, você fazer aquela próxima série bem, bem pesada. Então, quando você faz ali o cardio e evolui dentro dele, você consegue ter uma recuperação mais otimizada. Então, se antes você levava ali uns 3 minutos, já passa a ser 2 minutos e meio, 2 minutos. Então, é muito comum você ver, bodybuilder, aí os caras gigantes, e acaba uma série e fica ofegante pra caramba. É o cardio que está muito ruim. Então, é importante por conta disso e por conta também da saúde cardiovascular. Então, geralmente, as pessoas quando são novas, né, não ligam para isso, né? Mas, quando você faz o cardio também, você evita diversas doenças, evita de infartar. Basicamente, você não vai morrer mais cedo, né? A probabilidade reduz absurdamente. Então, nem tudo é só estética. Eu botei aqui um tempo que geralmente eu gosto, que varia de 1h30 a 3 horas, no caso de recomposição corporal de cardio, e um tempo que eu levo em consideração de uma intensidade moderada alta. Intensidade moderada alta que eu vou levar ali em consideração uma frequência cardíaca de 110 a 140 batimentos cardíacos por minuto. Então, geralmente é um tempo muito bom, né? Às vezes 1 hora também, e você pode levar isso em consideração também se a gente for puxar um pouquinho mais, né, sobre assunto, sobre ciência. A gente pode colocar em consideração até os passos, a quantidade de passos que a gente leva por dia, né? Se a gente for ver recomendações, variam de 8.000 passos a 10.000 passos por dia. E isso pode ser considerado aqui no cardio, desde que você faça uma boa intensidade, que é o que eu prefiro. Mas cardio de baixa intensidade também vai funcionar. Uma caminhada que seja. Só que, levando em consideração adaptações fisiológicas, né? Saúde cardiovascular, cardio respiratório, serão muito melhores com intensidades maiores. E eu botei aqui, dependendo do caso, pode ser até mais, 10 horas, botei um limite assim. É que depende muito, né? Às vezes um cenário de fisiculturismo, pode ser que a pessoa tenha a necessidade maior de fazer cardio, né? Questões mais específicas e às vezes de tempo, né? Às vezes a pessoa tem um tempo a mais para poder chegar numa meta e a pessoa está disposta a isso, como no caso de fisiculturismo, aí dependendo dá para passar um pouquinho mais. Só que é sempre igualar isso, né? Porque às vezes você vai fazer muito cardio e aquilo ali vai prejudicar o seu treino de força, porque justamente por você estar dando um estímulo maior que a resposta.
Então, é muito importante ter o equilíbrio de tudo, para que você consiga estar conseguindo ganhar massa muscular e fazendo ali a dieta você vai conseguir, de fato, perder gordura também. Então, não dá para falar em ganho de massa muscular sem falar sobre proteína, né? Quanto de proteína eu devo comer por dia? Então, quando a gente fala de definição muscular, a gente tem aqui estudos apontando de 1,5 a 2,5 grama quilo. Então, isso vai variar muito com relação à quantidade de carboidrato que a pessoa está comendo. Então, se você está comendo um pouco mais de carboidrato, você pode ter dá para botar uma quantidade de proteína um pouco menor, justamente porque o carboidrato ele é poupador de proteína, e isso também vai valer de acordo com o percentual de gordura atual da pessoa. Então, quanto maior o percentual de gordura, maior a necessidade proteica. Se eu for pegar o exemplo do Nicolas, que é o... Adiantando aqui um pouquinho, se eu for pegar o exemplo aqui do Nicolas, a dieta dele ficou em 2,2 grama quilo de proteína, só para vocês terem uma ideia. Então, principalmente conforme ele foi secando, acabou sendo necessário aumentar a quantidade de proteína. Então, não existe como engessar, tipo, qual que é o número? Você está escondendo o jogo? Não, não existe isso. Então, existe muito recomendações e o feeling da coisa que o treinador, o nutricionista, coach tem que ter na hora de estar montando ali um plano alimentar e de fato estar ajustando, né? Porque conforme vai perdendo gordura, às vezes a gente tende a ter que ajustar isso. Então eu coloquei também aqui sobre hipertrofia muscular, emagrecimento, né? Aí, às vezes tem gente que fala assim, mas emagrecimento 0,8 grama quilo? Sim, inclusive 0,8 grama quilo é uma quantidade de proteína simplesmente para a gente se manter saudável, tirando indivíduos sarcopênicos, né, idosos, idosas, aí sim elas precisarão consumir um pouquinho mais de proteína. Quando se tratando de saúde e longevidade, é uma quantidade de 0,8 grama quilo já está mais que suficiente e até para ganhar massa muscular é possível, tá? Então, a galera acha que tem que realmente consumir isso aqui de proteína. Eu mesmo, na época da minha mãe, eu consumia ali 1,2 a 1,4 de proteína, me mantive assim durante muito tempo, justamente por uma questão financeira e, eu tive um baita resultado. Porque o principal, se tratando de ganho de massa muscular, é justamente você ter ali uma quantidade de... você ter um bom treino, né? Um treino bem estruturado que você vai chegar próximo da falha e você vai progredir o volume load durante aí um bom período, né? Porque hipertrofia ela é um processo crônico e demanda tempo. Então, pelo menos ali 10, 12, 16 semanas, dentro do que os estudos mais robustos mostram, demora um tempinho, né? Então, se a pessoa se mantivesse, por exemplo, eu tô com uma condição financeira ruim, se ela mantesse ao menos 0,8, já iria conseguir ganhar massa muscular, obviamente não iria estar otimizado o processo, mas iria conseguir ganhar massa muscular e ao menos fazer a manutenção. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês que o treino sempre vai ser a base para tudo, se tratando de estética. Então, eu vejo que até muitos nutricionistas, eles não têm um bom resultado com os pacientes dele, porque simplesmente o treino está defasado. Então, se a gente for pegar uma pirâmide de prioridade, preferência, sabendo que a base é o treino, se o treino não tiver bom, todo o resto vai ser mais ou menos. Então vamos lá, seguindo aqui, a gente tem a quantidade de carboidratos, e eu peguei um estudo aqui muito bom que fala sobre isso. Então assim, a gente tem uma quantidade ao mínimo de 3 gramas quilo, então geralmente se a pessoa tiver uma quantidade um pouco menor de carboidrato, certamente que o rendimento dela pode não estar tão bom ou simplesmente poderia estar melhor se ela estivesse consumindo um pouquinho mais. Então, geralmente é nessa faixa aí de 3 a 5 gramas quilo. Obviamente, pode ser um pouquinho mais, dependendo do cenário, dependendo do quão treinado é esse indivíduo, mas geralmente ao menos, no mínimo, de 3 a 5 gramas por quilo. E se tratando de gordura boa, gorduras insaturadas, a gente tem ali a média de 0,5 grama quilo, no mínimo. Até coloquei uma fonte aqui de um estudo muito bom. E é justamente porque a gente precisa fazer manutenções básicas, né? Precisa ter essa ingestão mínima de gorduras essenciais.
Então, por exemplo, principalmente para indivíduos naturais. Então, às vezes o cara ele não tem uma boa quantidade de testosterona, justamente porque ele não está consumindo a quantidade mínima de gorduras. Ah, mas aí eu sigo um cara que ele não está consumindo nada. Entrou alguém aqui agora. Aí, tinha que ser esse atrasado aqui. Vamos lá. Entrou atrasado aí o Matheus, mas segue o baile. Então, assim, a quantidade de gorduras insaturadas, principalmente para o indivíduo que é natural, é extremamente importante. Então, por exemplo, a pessoa às vezes vai comparar uma pessoa que é hormonizada, né? Um atleta, alguém que está usando o suco, o recurso ergogênico. Então, assim, mas ele não está consumindo nada de gordura insaturada ou muito menos do que o recomendado. Mas ele está usando hormônio. Então, assim, ele não depende do fisiológico dele, porque ele já está mandando de fora. Então, por isso que a gente não pode se comparar a essas pessoas. Então, num contexto de resultados, ele vai ter um bom resultado. Porque está mandando hormônio por fora. Agora, num contexto de saúde, não. Então, é muito importante sempre priorizar a saúde, até por conta da longevidade ali, dos treinos e por aí vai. Então, já a questão de gorduras saturadas, né, presentes em carnes gordas, embutidos, né, linguiça, ultraprocessado no geral, aí ao menos o ideal seria fazer um consumo de 10% ali, dentro de uma dieta. Então, por isso que é possível você ter uma dieta extremamente flexível ali, às vezes até fugindo um pouquinho mais, 20%, tem como você ter ótimos resultados. Assim como até se tivesse mais, daria para ter ótimos resultados, só que aqui eu sempre vou conciliar saúde com performance, que eu acredito que eles andam muito lado a lado, já que se você não tem saúde, você não vai conseguir manter isso durante muito tempo. E a questão de fibras alimentares, né, que é extremamente superestimada dentro da população no geral, então a gente vê que a proteína é extremamente valorizada, né? Tipo, hoje em dia você vai comprar uma tapioca, a tapioca tem proteína ali na formação, tudo é muito proteína, água de proteína, o negócio tá ficando louco. E assim, o que a maioria das pessoas elas não tem déficit de proteína, porque é muito fácil bater proteína quando você é brasileiro, que a sua alimentação é o quê? É arroz, feijão, já vai ter uma boa quantidade de proteína, e simplesmente uma carne. Então assim, é muito fácil, como eu mostrei ali, se você tiver 0,8 a 1,2 de grama quilo de proteína, tu já consegue ter hipertrofia. Não vai estar otimizado, mas você já consegue. Então, se você estiver consumindo essa quantidade mínima de proteína e você já está ali treinando ali 2, 3, 4, 5, 6, 1 ano, você não teve um ganho de volume muscular, você vê que você não está ganhando, então é porque você não está treinando bem. Ou porque você ainda está progredindo no treinamento, melhorando a execução, tendo esses entendimentos. Então, assim, a proteína é muito valorizada e, assim, não é o mais importante, está longe de ser o mais importante. Então, quando a gente pega aqui recomendações, né? A gente tem para mulheres de 25 gramas ao dia e de homens de 35 gramas ao dia, aproximadamente, né? Existe um cálculo geral que é possível estar fazendo também. Então, extremamente importante essa quantidade de fibras, justamente por conta da saúde, a saúde intestinal também. Então, por exemplo, às vezes a pessoa, se a gente for pegar numa escala de Bristol, né, de tipo de fezes, né, a pessoa tá fazendo cocô igual um cabrito, bolinha ali. Então, certamente ela não está absorvendo bem daqueles alimentos. Então, imagina só, a pessoa está consumindo 2 gramas quilo de proteína, e ela não está conseguindo absorver bem aqueles alimentos, não vai adiantar nada. Ela está absorvendo, mas ela não vai conseguir usar tudo para síntese proteica, justamente porque ela não vai conseguir ter um bom aproveitamento, porque a saúde intestinal dela está ruim. Então, por isso que é importante levar em consideração também sobre a saúde intestinal, se você realmente quer ganhar massa muscular ali ao longo do processo. Eu botei também que, se a gente for pegar, um desses estudos aqui, que eu coloquei sobre essa questão de uma dieta rica em fibras, ela vai proteger contra a obesidade, doenças crônicas e vai favorecer a longevidade. Então, assim, se preocupe menos com proteína e mais com fibras, esse é o recado. E fibras no geral, frutas, vegetais, feijão, alimentos no geral, aveia. Então não existe esse negócio de, esse aqui é melhor. Não, no final das contas é a quantidade de fibras totais. Assim como proteína. Se a gente for pegar arroz tem proteína,
Ah, mas ele tem menos proteína. Sim, mas por isso que quando a gente pega um contexto de dieta, a gente tem que levar tudo em consideração. Não só carnes e por aí vai. E a quantidade de água, que é muito superestimado, né? As pessoas bebem muita pouca água por dia. Então, como que eu vou saber se eu estou bebendo uma boa quantidade ou não? É pela cor da urina, né? Existe uma tabelinha, né, que mostra sobre isso. Então, assim, uma urina que ela é uma cor de urina que ela é boa, adequada, é aquela urina aí que é um amarelo claro. Então, uma boa dica para vocês é tipo assim, ao longo do dia que vocês forem fazendo xixi, urinar, olha sempre para a cor da urina. Então, se vê que está um amarelo muito forte, é sinal que a hidratação não está boa. Então, precisa beber um pouquinho mais de água. E não adianta ficar entupindo de água na mesma hora, não. É ter o fracionamento ao longo do dia. E se você vê que a urina está extremamente branca ali durante o dia todo, é um sinal de alerta, que você está desidratado. Então, é muito importante ali levar isso em consideração, porque muitas das vezes, dependendo de alguns cenários, circunstâncias, você precisa repor eletrólitos para você não sofrer tanto com a desidratação. Então, botei aqui algumas perguntas, né? Por que isso importa, né? Então, vai muito a questão de desempenho, se a gente for ver questão de músculo, né? 70% água. Então, assim, sabe o pump muscular que a gente tem durante o treino? Se você não estiver bebendo água decentemente, você não vai ter esse pump também. Então, beba água, que é muito importante. Aí eu botei aqui uma recomendação prática, né? Geralmente se usa muito também 25 a 50 ml por quilo corporal por dia, mas uma média ali de 30 está mais que suficiente. E vai ter dias que você vai beber um pouco mais, dia um pouco menos. Então, se a pessoa ela trabalha no escritório com ar-condicionado o dia todo, a necessidade de água dela vai ser menor do que uma pessoa que trabalha no sol, que a pessoa está transpirando muito, então ela vai precisar beber mais água para repor. Então, não precisa ficar engessado, tipo, eu tenho que beber sempre 2 litros, eu tenho sempre 3 litros. Não, vai de acordo com a sua necessidade, com a cor da urina, com a sua atividade do dia. Então não precisa ficar engessado. Por isso que eu falo, né? O conhecimento liberta. Então, a partir do momento que você entende esse tipo de coisa, você não fica naquela noia de ter que ficar se entupindo de água. Então eu vou abrir agora para o Nicolas falar. Ele dá o veredito dele, né? Com uma paciente aí do acompanhamento, né? Ele fala, dá um resumo no geral, né? Como eu conversei com o Nicolas, não tem nenhum script, não tem nada, não tem roteiro nenhum, é simplesmente ele abrir, ele falar das dificuldades, ele falar do o quão acompanhamento ajudou ele, né? E o que ele puder compartilhar, às vezes, de conhecimento é muito importante, né? Que a gente sempre vai aprender aí com todo mundo. Bora lá, Nicolas. Vamos lá, vamos lá. Boa noite, gente. Sou o Nicolas. Bom, eu sou conhecido antigo do Ângelo. Eu conheci ele lá no Monteiro Lobato. Ele não tinha essa carcaça toda que ele tem hoje em dia, não. Era, era bem diferente. Mas, tipo, a gente tomou caminho diferente, né? Aí em 2020, se eu não me engano, né, Ângelo? Se eu não me engano, 2020 a gente voltou a se falar. Eu falei para ele que eu não tava satisfeito com o meu físico, queria melhorar. A gente fez acompanhamento, eu tive uma evolução bacana, mas por problemas pessoais eu acabei tendo que deixar de lado o acompanhamento. E com isso eu retornei ao meu estágio inicial, né? Ganhei muita gordura. Aí, eu acho que uns 3 anos depois, em 2024, 2024 por aí, a gente retornou ao acompanhamento. E, pô, eu tive uma evolução dessa vez absurda, porque eu foquei de verdade, eu coloquei uma meta e, pô, como vocês podem ver aí, eu alcancei, graças a Deus. E, pô, sem o acompanhamento, eu tenho certeza que eu não teria alcançado nem metade do que eu alcancei. Tem muita coisa a melhorar ainda, eu ainda estou no processo
de alcançar o meu objetivo, mas parte dele já foi alcançado. E, pô, como vocês podem ver aí, o acompanhamento, né, que o Ângelo fez comigo foi essencial. E é isso, gente. Tem muito o que falar, não. É, a aula que o Ângelo deu aí foi o que me fez evoluir e melhorar. É isso. Aí, Nicolas, uma parada que eu acho interessante falar é sobre dificuldade, né, ao longo do processo que você acabou tendo, né? Vou citar aqui que não tem problema nenhum, né? Você falou que é de boa, não tem problema de Não, citar pode como citar, exemplo. pode citar, pode citar. Tipo, por exemplo, teve a questão lá do jogo do Vasco, Isso, lá no certo. dezembro, não foi? Ano Foi, passado. foi. Aí, pô, aí juntou com o seu aniversário. Aí, pô, você acabou errando no plano, tipo, bebeu pra caramba. Foi, foi. Aí, pô, o aniversário, foi uns 2 dias de aniversário aí, comendo pra caramba. Então, assim, teve momentos, né? Teve dificuldades. Aí, queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, falar, tipo, pô, quais foram os erros, né? Teve um erro lá que eu lembro que você acabou comendo, estava errando comendo paçoca, aí acabou que a gente descobriu vários outros erros. Então teve várias questões que acabou, não digo prejudicando, mas desacelerando o processo, né? Coisas invisíveis, né? Que a gente acaba não levando em consideração. E queria que você faça um pouquinho mais sobre isso e como que você fez para conseguir, tipo, pô, descobriu que está errando ou errou durante alguns dias, como que você conseguiu voltar para a rotina, que geralmente a pessoa acaba chutando balde. Então, gente, ano, ano passado teve um evento, né? Teve um evento raro na vida de todo vascaíno. O Vasco chegou na final da Copa do Brasil e, pô, eu, eu acho que eu nunca tinha visto, né, um título do Vasco, tirando a Copa de 2011, mas, pô, fiquei muito feliz, né? Então, eu enchei o pé na jaca mesmo. Cortei dieta, acho que durante uns 2 dias assim, comi um monte de besteira, bebi muito e com isso eu acabei ganhando um pouco de retenção, né? Mas nada que atrapalhou no processo. Depois acho que de uma semana eu já tinha perdido, né? Tudo que eu tinha ganhado. E, pô, muita gente acha que se você acaba furando a dieta, você perdeu o seu. Você jogou tudo fora e não funciona assim, né? Muita gente desiste por conta disso, mas você pode vacilar no meio do caminho. Aconteceu comigo, já aconteceu diversas vezes. Mas o importante é persistir, né? Persistir, não desistir do processo. E é isso. E o lance da paçoca aí que o Ângelo comentou foi algo engraçado. No dia eu acabei indo fazer uma tatuagem. E, pô, você chega lá no estúdio, né? Te oferece isso, aquilo. Aí o cara acabou oferecendo pra mim, pô, 2 paçoquinhas. Pequenininha, aquelas paçoquinhas pequenininhas. Aí, pô, você olha o tamanho daquilo ali, você nem imagina, né? Você acha que, pô, vai ter o quê? 10 calorias, 20 calorias. Mas uma daquela ali, pô, passou de 100. Então, você comer duas daquela ali, passa de 200 calorias fácil. E, pô, eu não sabia disso, né? Eu como paçoca desde criança, todo mundo, e eu tenho certeza que a maioria não sabe que aquilo ali passa de 100 calorias, né? Aí, o que que aconteceu? Eu comi as duas e não coloquei foi num sábado isso, né? No sábado, geralmente, eu faço a minha refeição livre. E o que aconteceu? Eu não coloquei na refeição livre essas 2 paçoquinhas, porque eu achei, pô,
deve ter umas 10, 20 calorias tranquilo, né? Não vou nem contar. E acabou que, pô, passou demais, né? E Na época misturou eu tava. também, teve sucrilhos também, perdão de interromper. Aí Isso, juntou com isso. sucrilhos, então assim, às vezes você acha, ah, isso aqui não tem nada demais. Realmente, às É, vezes quase não tem. Só que aí junta isso, junta aquilo, junta aquilo, junta aquilo. Aí daqui a pouco você está consumindo até calorias vazias, né? Como exato. ketchup, tipo, Exato. várias coisas, molhos, né? Certas coisas que você não percebe. E aí quando você vai ver, você. Meu peso não está mais caindo, não estou mais perdendo gordura, eu estou seguindo a dieta certinha, mas você não está Exato. percebendo que está tendo os erros. Por isso que é bacana tá anotando tudo, né? Tudo que você for comer a mais, sempre anota. Porque passando a semana ali, dá uma olhadinha, por que eu comia mais na dieta? Eu comi isso, isso, isso aqui. Aí você faz uma estimativa e muitas das vezes aquilo ali já vai fazer com que você não consiga seguir perdendo gordura. E na época eu tava. Isso foi ano passado, né? Na época eu tava em processo de cut, então a minha refeição livre tinha 1.000 calorias a menos, né? Hoje eu tenho 2.000 calorias livres por semana. E te falar, gente, é a melhor coisa do mundo, hein? É o, é o que vai seguir a dieta, é isso aí, hein? Melhor coisa do mundo. E a estruturação de dieta sempre flexível, né? Podendo comer Isso, doce e tal. com certeza. Tipo, é manter uma Esse é um dos estruturação. fatores. Esse é um dos fatores. E a pessoa às vezes, por exemplo, eu, porra, não tenho ali como fazer a dieta com um profissional. Tá, mas aí tenta comer o mais limpo possível e anota a quantidade de É, tudo que você for comer. Então, vai fazendo isso, vai tentando manipular, às vezes um pouquinho mais de gasto. É ter dados, né? Obviamente que, se possível, né, seguir diretrizes, o trabalho vai poder dar muito mais certo. Mas é. fazer sempre o melhor possível. Eu peguei essa foto aqui, que inclusive, acho que foi um dia antes do jogo, né, que você bebeu pra caramba, não foi? Foi quando isso aí? Foi há 20 semanas, não, 24 de dezembro. Acho que foi 1 ou 2 dias antes, alguma coisa assim. Cara, eu acho que o jogo foi dia 22, se eu não me engano. Pô, aí, assim, pô, a gente tirou a foto, você ainda tava seco pra caramba. Então, isso É, mostra que é tipo a pessoa chega o Natal e vou comer pra caramba, então vou perder o shape. Não, isso não existe. Se é, perdeu é porque já não tinha, né? E é assim verdade. que funciona. Então, show de bola. Então, basicamente, o que faz diferença é sempre ter dados, é ajustar o plano sempre em cima das dificuldades, não às vezes esperar 30 dias, pô, se vê que eu comi uma paçoquinha, aí a gente começou a investigar, aí viu que tinha mais erros, aí viu que a quantidade de sucrilhos na dieta acabou comendo um pouquinho a mais, aí junta uma coisa na outra, pum, estou estagnado, não sei porque eu estou estagnado. Geralmente é porque está errando na dieta. Pode acontecer de outros fatores, né? Mas geralmente é quase certo isso. Então, falando aqui do acompanhamento, né, que é extremamente importante, então não adianta, cara. O treino é sempre a base, como eu falei. Então, se você não tiver um treino, é por isso que eu falo. Às vezes a pessoa não tem condições só tem condições de contratar, seja um treinador ou um nutricionista. Cara, se você tiver uma alimentação minimamente limpa, comendo de forma saudável, só de você estar treinando decentemente, você vai ter um bom resultado. Você vai conseguir eliminar gordura, você vai conseguir entrar em déficit calórico e vai de fato conseguir ganhar massa muscular. Então, assim, treino é a base. Agora, se você tiver com uma boa dieta e tiver com treino porcaria, às vezes até para você fazer a manutenção da sua massa muscular no processo de emagrecimento vai ser difícil. Então, assim, sempre coloque o treino como base. É lógico, né? Se puder juntar os dois, perfeito. Até porque não adianta ter só um treino perfeito, estruturado, entendendo sobre intensidade, entendendo sobre progresso, se você também não tiver em déficit calórico. Principalmente quando chega um momento que só comer limpo não adianta mais. Você precisa estar pesando comida na balança, você precisa realmente ter um controle para você ter resultados. Ou seja, para se ter resultados precisos, você precisa trabalhar com precisão. Então, as pessoas geralmente dizem que é genética, dizem que tem que se entupir de suplemento. Aí, se for perguntar para a Nicolas se ele usa suplemento manipulado, não usa nada. Né? A única coisa que passou a usar foi questão do whey, até porque eu te dei na bonificação, não foi? E um mês atrás eu tava usando creatina, agora também já parei. E também não quer dizer que eu não possa usar creatina. A Não, claro, creatina, ela vai ajudar ali nos seus 5, 8%. Posso até trazer uma imagem depois, se vocês quiserem, né?
depois outro momento eu mando no privado de cada um, mostrando alguns trabalhos dentro da literatura. Então, creatina no geral muito superestimada. Ah, pô, comecei agora, o que eu faço? Ah, toma creatina, é obrigatório. Não, não é obrigatório. Então, assim, se você não treina bem, a creatina não vai ajudar nem 1%, já começa por aí. E se você treina bem, realmente vai ajudar muito pouco. É igual treino de corrida, tênis de corrida. O tênis de corrida, aqueles que são um investimento bem alto, que é aqueles tênis que realmente você vê que às vezes você vai em qualquer loja, nem tem ali, né? Só na internet. Aqueles tênis são os valores bem mais acima. Faz diferença? Pô, se eu tomar, qualquer um daqui tomar, possivelmente não vai fazer diferença. Agora, para um atleta de corrida, vai fazer uma diferença de 1%. Só que para aquele atleta, às vezes 1% pode fazer sentido. Então, assim, não adianta querer superestimar o que não dá certo. Senão fica naquele eterno looping, que você fica igual um ratinho que não sabe do lugar. Então, de fato, ter toda essa questão de acompanhamento e o aplicativo que centraliza tudo é o que faz diferença pra caramba.